Coesão sequencial. Essa também, né, amarra as ideias do texto, mas tem uma função diferente da anterior. Ela diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais eu estabeleço diversos tipos de interdependência semântica ou pragmática entre os enunciados, à medida que faz o texto progredir. Então, aqui eu tenho a ideia muito usada, inclusive, com os operadores argumentativos. Eles fazem as relações entre as partes do texto progredindo as ideias desse texto. Portanto, existem várias relações de causalidade, relações temporais, então cada uma delas com o seu operador argumentativo. E a coesão sequencial, ela vai tratar exatamente disso. Um exemplo, a chamada abolição da escravatura, que encerrou o regime escravagista em curso no Brasil, aconteceu há pouco tempo em escala histórica, isto é, há 131 anos. Nesse caso, nem é o tipo de estratégia, né, de uso de operadores argumentativos. Nesse caso, é uma explicitação, né? Houve uma explicitação só com o isto é ali no meio. Então, o isto é, ele só está fazendo uma ponte. A ideia que está sendo ali avançada é 131 anos. Agora, um outro tipo, que também avança, progride o texto, traz mais elementos, sem usar necessariamente os operadores argumentativos. A culinária nordestina tem despertado a atenção de chefes internacionais. Falou da culinária nordestina. Então, o arroz com capote piauiense já pode ser encontrado em mesas francesas. O acarajé baiano faz sucesso no Japão. A peixada maranhense conquistou o paladar dos argentinos. Então aqui eu tenho uma progressão do texto por meio de várias palavras ou expressões que se referem à culinária nordestina, ou seja, eles fazem a referência e progridem o texto. Depois, a veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América e no Brasil. Em decorrência disso, esse é um operador argumentativo, há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Então, esse é um tipo de operador argumentativo que ele vai dar algum tipo de relação. Nesse caso aqui, dá para ver claramente que é uma relação causal. Portanto, gente, o texto, quando a gente olha assim, de sobrevoo o texto, a gente tem que ver algo mais ou menos assim, tá? Isso daí é uma tentativa, né, de mostrar um texto, mas há várias palavras, e aí, em azul, tem alguns elementos de coesão, né, o esse, referencial, o entretanto, né, já mostrando aí um operador argumentativo, internet, ou seja, falando, retomando alguma coisa. Então, os elementos de coesão, eles podem e devem estar dentro dos parágrafos e também entre os parágrafos, no caso aí esses em rosa. Diante desse cenário, por outro lado, portanto, dá para ver que é um negócio bonitinho assim, né? Agora vamos ver como é que realmente fica numa redação. Eu peguei uma redação de uma aluna minha, de um dos grupos que eu tenho no WhatsApp e no Telegram, e vou mostrar somente algumas possibilidades de uso de elementos de coesão. A redação dela é esta. Tudo que está em vermelho são elementos de coesão que fazem retomadas, fazem progressão, são também operadores argumentativos. Eu não coloquei todos, senão o texto dela ia aparecer a camisa do Flamengo, né? Porque tem muito mesmo. O texto todo é uma ideia de retomada e progressão, retomada e progressão. É sempre assim. Mas vamos lá aos que eu peguei e marquei ali só para servir de exemplo. Ela fez uma redação sobre um tema cujo livro base era o livro 1984. Essa redação foi feita para, no caso, o ERJ, que é o tema deste ano 2020, se acontecer o vestibular, espero que aconteça. George Orwell
escritor inglês, em sua obra 1984, retrata um futuro distópico de uma sociedade na qual, esse na qual já retoma sociedade, as liberdades individuais são cerceadas por um governo totalitário, em que também se refere ao governo totalitário. Instrumentos de controle nesse governo, as teletelas, aí está mostrando qual é esses instrumentos de controle, quais são, né? São usados para vigiar os cidadãos constantemente e em qualquer lugar. Fora da ficção, um elemento aí de transposição, a vigilância falou anteriormente ali de cercear a liberdade. Então, vigilância retoma essa ideia. Pode assumir duas facetas, ser muito maléfica à sociedade, quando, aí também um operador argumentativo, o Estado se torna indiferente diante de sua responsabilidade em resguardar direitos individuais, ou benéfica, quando o interesse público é observado. Aí agora ela vai fazer uma relação entre parágrafos. Recentemente, a invasão da privacidade e o roubo de informações pessoais de milhares de usuários da rede social Facebook pela Cambridge Analytica, empresa britânica de análise de dados e inteligência estratégica, virou manchete dos principais jornais do mundo. O escândalo, essa palavra, ela retoma essa ideia toda aí desse roubo, né, esse crime que aconteceu envolvendo essa empresa. O escândalo mostrou a fragilidade dos sistemas de fiscalização governamental que deveriam proteger a intimidade das pessoas e deixou claro o quanto é danosa à sociedade da era digital a falta de restrições por parte do poder público às empresas que indevidamente possuem franco e irrestrito acesso a dados sigilosos. Então, eu marquei algumas só, mas há muitas outras, e ela faz muito uso de vários, ela tem um recurso variadíssimo de elementos à sua disposição, tanto intraparágrafos quanto entre parágrafos, e também recursos de retomadas e recursos de progressão. A redação realmente está muito, muito bonita, não só no tocante ao uso desses recursos, mas também as ideias estão muito bem amarradas e a redação ficou muito legal mesmo. Então, por outro lado, um sistema de monitoramento por câmeras de segurança utilizado nas ruas do estado de São Paulo, apelidado de muralha eletrônica, e usado na troca de informações instantâneas entre cidades, mostrou-se sobremaneira eficaz na redução dos índices de criminalidade na região, sem lesar a intimidade de motoristas e transeuntes. Né? Ele falou ali nas ruas, né? E que fala também de motoristas e tal, ou seja, as pessoas que andam pelas ruas, então ela trouxe aí uma ideia de motoristas e transeuntes, porque quem é que está sendo vigiado para o bem ou para o mal? São esses. Portanto, muito bem colocado aí. Conforme dados recentes do portal de notícias G1. Isso, retomando a ideia anterior, mostra que se o aparato estatal for utilizado com responsabilidade e visando ao bem comum, a questão da vigilância, seja de ordem pública, seja no âmbito privado, não comprometerá a garantia dos direitos a que devem ter acesso os cidadãos. Aí, voltando, pegando a palavra cidadãos, retomando a ideia de motoristas e transeuntes. Para fechar, ela diz, os pontos negativos ou positivos em relação a esse tema, portanto, estão diretamente relacionados à postura das autoridades públicas, que ela falou de governo, diante de suas responsabilidades para com a sociedade civil, que ela falou de cidadão, ela falou de motorista, transeunte, ou seja, e sempre alternando, né? Aproveitando um acervo muito rico e alternando. Assim, não é razoável que a coletividade, olha só, coletividade agora, continue refém da má administração e da displicência da gestão da coisa pública em determinados setores comprometedores da nossa intimidade, a fim de que, o operador argumentativo, não caminhemos ou deixemos o caminho aberto para a construção de um Estado ineficiente e descomprometido com as demandas de seus cidadãos, como o da obra ficcional 1984 de Orwell. Perfeito? Ficou maravilhoso realmente. É o texto todo bem amarradinho, as ideias
com bastante fluidez, com bastante clareza. A coesão, juntamente com a coerência, acabam motivando, né, criando, favorecendo um texto como esse que vocês acabaram de ver. Portanto, coesão é muito importante. É bom que vocês entendam esses mecanismos, conheçam os mais variados tipos. Ok? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito dessa aula de hoje.